Seguir por aqui, a gente segue nesta cobertura sobre o atentado sofrido ontem por Donald Trump e as implicações nas eleições americanas com a doutora pelo Instituto de Relações Internacionais da USP, Flávia Loz, professora da área. Muito boa noite já. Bem-vinda mais uma vez aqui à nossa programação, professora. Eu queria pegar num ponto que a gente tem tratado ali do quanto tanto lideranças do Partido Democrata quanto do Partido Republicano procuraram enfatizar o papel do serviço secreto americano em proteger a vida de um ex-presidente americano sob ataque, a tiros naquele momento, e depois conseguir fazer a remoção. A preocupação de Joe Biden neste momento de que as pessoas não tirem conclusões precipitadas, deixem as autoridades fazerem o seu trabalho de investigação. O FBI já informando que tudo leva a crer que o atirador de 20 anos agiu sozinho, com uma arma que o seu próprio pai havia comprado. E Donald Trump também fazendo um discurso de união, mas já usando a foto icônica da Associated Press, do fotógrafo Ivan Vucci, como um símbolo já de campanha. Na sua avaliação, o que essas mensagens, quase 24 horas depois do atentado a tiros no comício em Butler, na Pensilvânia, indicam do que deve seguir nos discursos de campanha de Donald Trump como candidato do Partido Republicano e de Joe Biden como presidente americano e ainda candidato do Partido Democrata ou prestes a ter essa indicação do Partido Democrata. Mais uma vez, boa noite, bem-vinda. Olá, Yuri, boa noite. Um prazer falar com você novamente. Nós estamos vendo os desdobramentos agora do que aconteceu ontem e principalmente as implicações políticas no cenário de campanha dos Estados Unidos. E como você bem colocou, agora tem um sentimento de calmaria, de moderação nas falas, tanto dos partidários do Partido Republicanos, e o próprio Donald Trump está muito moderado nas suas falas, o que não é muito comum. A gente sabe que ele tem uns arrobos, ele tem uma forma de falar um pouco mais, com mais sentimentos, digamos assim, mas ele tem sido muito moderado e provavelmente porque existe um risco de violência. Enquanto o mundo político lá está pedindo calma, a gente está vendo um aumento significativo de uma retórica violenta nas redes sociais. Isso nas franjas mais extremistas dos partidários do Donald Trump e do Partido Republicano. E isso é muito perigoso para a democracia e para a segurança das pessoas. E em relação às instituições, como você bem colocou, o próprio FBI, as forças de segurança, tudo isso sempre foi muito criticado pelo Donald Trump. Isso na sua primeira campanha eleitoral, depois ele como presidente, e ele agora como ex-presidente também acabou batendo de frente com as instituições, né? Como a gente conversou ontem, ele é um candidato e foi um presidente também antissistema, que sempre se colocou como alguém que está contra uma elite corrupta, uma elite política e econômica que não está fazendo frente aos problemas reais dos Estados Unidos, e que ele seria esse líder que vai acabar com os problemas. Então isso acaba reforçando essa imagem dele, ele já está usando isso na campanha, por enquanto de uma maneira moderada. O que a gente vai ver a partir de amanhã, que vai ter uma grande convenção do Partido Republicano, é se vai continuar com essa moderação ou se ele vai, de fato, colocar mais gasolina nesse discurso que já está percorrendo as redes sociais e com muitas teorias conspiracionistas, que é o que mais me preocupa. Pois é esse ponto, né? Esse ambiente, o fato de ocorrer um atentado contra um ex-presidente americano e candidato novamente à Casa Branca em tempos de redes sociais, esse é o fator inédito, digamos assim, na trajetória americana. A política americana, a despeito de ser uma referência de democracia para o mundo ocidental, também é um país com muita violência na política. E aí queria aprofundar um pouco mais justamente essa expectativa em torno da convenção do Partido Republicano, professora, do quanto o papel que essas lideranças, não só o próprio Donald Trump, que manteve o seu plano de ir hoje a Milwaukee, há informações de seus assessores de que ele já está a caminho do estado de Wisconsin para participar da convenção ao longo desta semana, mas o quanto as lideranças do Partido Republicano, que até antes de ontem vinham sendo cobradas por esta adesão
tão forte ao discurso de Trump antissistema, por vezes com uma retórica que incitava a animosidade, a violência, etc., o quanto haverá de responsabilidade também sobre o discurso de todas essas lideranças no Partido Republicano, na sua avaliação, quanto a sociedade americana vai ficar atenta ao posicionamento, às falas públicas deste evento? Amanhã, com certeza, a gente vai ter a convenção republicana mais aguardada e mais assistida, porque todos vão voltar as suas atenções a cada palavra que será dita. Porque é a partir disso que a gente vai ver o tom da campanha do Donald Trump a partir de agora. Então, vai ser muito importante que a gente acompanhe, que a gente entenda qual será o tom dessa campanha. Se ele realmente vai continuar com uma certa moderação, mas usando sim a imagem, afinal de contas, ele é um sobrevivente agora. Ele sobreviveu ao atentado, é essa imagem que ele está passando e essa vai ser a narrativa. Eu não gosto de usar muito essa palavra porque você tem acompanhado, né, Yuri, que está sendo usada sempre contra o oponente político. E não é isso. Uma narrativa também é a construção da ideia que o candidato quer passar na sua campanha, né? Do que aquele lado político quer passar. E, de fato, cada um vai ter um lado, vai ter uma visão do que aconteceu ontem. E isso vai dar um tom e uma imagem geral para aquela campanha. A gente tem que identificar e entender qual será amanhã. E é totalmente... está em suspense o que será dito. É isso que é mais interessante. Por mais que a gente pesquise, tente entender, enquanto a gente não ouvir de fato o que está sendo preparado, como ele vai falar, as palavras que ele vai usar amanhã serão muito importantes para a gente saber se ele vai continuar num clima moderado ou se ele vai apelar para essas franjas mais radicalizadas do Partido Republicano. A gente pode chamar de ala trumpista ou pessoas que têm uma visão mais radical da política e do que acontece nos Estados Unidos. Esse pessoal já está nas redes sociais pedindo vingança, fazendo um discurso muito violento. A gente não sabe se eles ficarão então de lado ou se eles vêm para o centro do debate amanhã. É isso que a gente vai ter que acompanhar então. Pois é, o próprio Donald Trump, ao fazer a montagem da foto de ontem e com esse slogan não tema, né, Fear Not America, também é uma menção que, por um lado, mostra a força dele ao sobreviver ao atentado, mas, de fato, pode dar uma conotação para os mais radicalizados de que é preciso continuar esse enfrentamento. Queria te ouvir também, professora, do outro lado da moeda, a expectativa em torno do pronunciamento oficial que Joe Biden deve fazer hoje, às 9h, no horário de Brasília, 8h, no horário da costa leste americana, em Washington. Ele vai falar do Salão Oval, ou seja, um pronunciamento com toda a institucionalidade do presidente dos Estados Unidos, falando de um atentado sofrido pelo antecessor, ex-presidente dos Estados Unidos. O que também a gente, na sua avaliação, o que vai estar mais no holofote deste pronunciamento que Joe Biden fará daqui a algumas horas? Só complementando o que você falou sobre a imagem que o Donald Trump postou, achei interessante, Yuri, porque ele fala não tema como se fosse uma ameaça para todos os seus partidários, para todos aqueles que o apoiam. E isso casa muito com o restante do discurso antissistema dele. Interessante como já tem aí uma indicação. Amanhã a gente vai ver para que lado que vai esse discurso. E aí, sobre a segunda pergunta do Biden, o que é mais esperado? A gente sabe mais ou menos o que virá desse pronunciamento. Provavelmente mais um discurso pedindo moderação, pedindo uma calmaria entre esses ânimos tão agitados dos dois lados do espectro político nos Estados Unidos e pedindo, sim, respeito à democracia, condenando o ataque. A gente já espera mais um pronunciamento de chefe de Estado. Então, é um pouco mais... A gente tem algumas dicas do que acontecerá. A grande imprevisibilidade vem do próprio Donald Trump e do que será dito amanhã. Então, a gente espera do Biden o discurso de estadista, que é o que deve ser feito, o que ele tem feito até agora. Talvez possa ter uma surpresa, alguma discussão sobre a sua campanha, mas acredito que não.
Pois é, e o próprio hoje à tarde, ao fazer uma palhinha, digamos assim, um aperitivo, né, e dizer que faria esse pronunciamento oficial, o próprio Joe Biden, além de cobrar ali que as pessoas não tirem conclusões precipitadas, também buscou ali valorizar a institucionalidade e o papel dessas autoridades que estão sendo questionadas pela falha de segurança. É inegável que não poderia se permitir que um rapaz de 20 anos tivesse acesso ao local que ele teve e conseguisse efetuar disparos contra um candidato à Casa Branca e que, além de tudo, também é um ex-presidente dos Estados Unidos. Meu agradecimento mais uma vez à professora Flávia Loz, da Fundação Escola de Sociologia e Política e doutora pelo Instituto de Relações Internacionais da USP. Um bom fim de domingo e uma boa semana, professora. Muito obrigada, Yuri. Boa noite, boa semana.